Amém, meu irmão? O que nós estamos falando? Sobre confiança. A importância do confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele só faz se eu entregar, mas eu só entrego se eu confiar. Então a confiança, ela é importante para Deus e importante para nós. E deixa eu ler aqui um texto, aqui, um versículo aqui. Isaías capítulo 26, verso 3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente, cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Olha aqui que maravilha. O Senhor vai conservar em perfeita paz aquele cuja mente, cujo propósito, cujo coração está em Deus. Por quê? Porque ele confia no Senhor. Então isso daqui nós podemos tirar um aprendizagem da seguinte forma. Como que eu sei se eu entreguei ou não? Se existir paz na minha vida, eu entreguei. Se não existir paz na minha vida, eu não entreguei. E se eu não entreguei, Deus não vai fazer, porque eu não confio que Ele faz. Se eu não entreguei porque eu não confio. Se eu não confio, eu não creio. Se eu não creio, como é que Deus vai fazer? Você está entendendo? A ordem é uma sequência. Eu entrego porque eu confio, Deus faz. Deus, ele conserva em perfeita paz. Então, se existe paz dentro do meu coração, significa que eu entreguei. Aí você pode falar assim, mas é uma paz que jeito, pastor? Meu irmão, é uma paz que quando você pensa, pode vir até uma situação assim, nossa, não, mas está na mão de Deus. Aí mas já faz 2 meses. Nossa, mas Deus, e aí? Não, está nas mãos do Senhor. Quando você se lembra daquela situação, você vai ter paz no seu coração. Pode vir até um ímpeto, né? Porque às vezes nós vamos lembrar, naturalmente, e às vezes o diabo vai... Porque, vamos aprender isso então. Quando eu lembro, quando é Deus que está me lembrando, vai existir paz no meu coração. Se é o diabo que está me lembrando, ele vai querer colocar o como e vai querer colocar a ansiedade junto. Ele vai querer colocar, mas quando que isso vai acontecer? Que jeito que as coisas vão acontecer? Você então, eu e você, o que nós temos então? Nós temos que cuidar para quê? Para que exista essa paz no nosso coração. Existe paz? Então está nas mãos do Senhor. Se eu conseguir entregar de verdade. E se está nas mãos dele, ele está fazendo. Eu já falei tantas vezes, Isaías 64:4 diz que nunca se viu, né? Nunca se viu com os olhos, ou se ouviu com o ouvido, nem se percebeu com o coração, a respeito de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para aquele que crê nele. Deus trabalha para aquele que confia nele. O que nós lemos? E o mais ele fará. Ele faz na vida daquele que entregou porque confiou. Eu e você precisamos disso, porque olha aqui, confiar no Senhor perpetuamente, ou seja, sempre, em todas as circunstâncias, em todas as situações, e hoje, amanhã e até o último dia da sua vida, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele não é uma poeira, ele não é uma pedrinha, ele é uma rocha eterna. A palavra de Deus não volta vazia. Eu e você precisamos dessa confiança, nós precisamos dessa fé, por quê? Porque isso daí vai gerar em nós, vai ser muito mais fácil entregar. Você vai falar assim, Deus, está na tua mão. Senhor, está na tua mão. Deus, eu confio no Senhor, eu creio no Senhor. Sabe o que aconteceu com Eva? Tempo desse atrás eu li um livro, eu achei muito interessante, um livro do Otmani, chamado Autoridade e Submissão. Aquele livro me ensinou assim, confirmou, né, ratificou algumas verdades que já tinha dentro do meu coração, e me ensinou algo assim tão maravilhoso a respeito dessa confiança, dessa entrega, que eu quero repartir com você hoje. Você lembra quando Deus chegou para Adão e Eva e falou assim, olha, né, ele criou Adão, criou Eva, colocou-os no jardim do Éden e deu uma ordem para Adão, falou assim, Adão, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma dela, porque o dia que você comer você vai morrer. O que Deus queria com Adão e Eva? Confia em mim, Adão, entrega essa situação, essa questão de conhecer o bem e o mal, entrega para mim. Eu não quero, Adão, que você conheça o bem e o mal pela sua própria experiência, mas eu quero que você confie em mim a tal ponto que você seja conhecedor do certo e do errado, do bem e do mal,
Por que eu estou te falando que isso é mal e eu estou te falando que isso é o bem? E não sei se passou um dia, uma semana, um mês, um ano. E teve um dia que Eva estava sozinha, a serpente, tipificando o inimigo, tipificando Satanás, chegou e começou a conversar com Eva. E começou a falar com ela e falou assim: Eva, o que Deus disse? Você não pode comer de todas as árvores? Ela falou: da árvore do conhecimento, da árvore que está no meio do jardim eu não posso comer, porque ele falou que eu não posso comer nem tocar. E ali Eva começou a ir acrescentando palavras naquilo que Deus tinha falado. Na árvore, no meio do jardim tinham duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus não falou: não coma da árvore que está no meio do jardim. Ele falou: das duas árvores que estão no meio do jardim, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não falou também não toque. Eva foi acrescentando palavras, foi colocando aquilo que ela achava também. E quando o inimigo ele descobre em mim que eu não conheço a palavra de Deus, a pura prática e suficiente palavra de Deus, eu me torno uma presa fácil para ele. E o diabo falou para ela: Eva, não é nada disso não. É certo que você não vai morrer. Você pode comer. Você vai. Aí instigou nela, gerou em Eva o quê? Ele não quer, Eva, que você seja igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Ah, é? Então é isso que ele não quer? Então se é isso que ele não quer, é isso que eu vou fazer. Meu irmão, quantas vezes eu e você já não desobedecemos os nossos pais naturais, o pai e a mãe? Quantas vezes eu e você não desobedecemos o nosso Pai Celestial? Quantas vezes nós lemos algo e falamos: não é bem assim não. E aí nós vamos o quê? Ter a nossa própria experiência. Nós vamos conhecer o bem e o mal, não porque Deus falou que isso é bem e isso é mal, isso é certo, isso é errado, porque eu vou experimentar. É aquele exemplo, o exemplo clássico do pai para uma criancinha e fala: não coloque o dedo na tomada, porque você vai levar choque. A criança, ela pode o quê? Ela pode confiar no pai dela de tal maneira que ela não vai colocar o dedo lá. Mas se ela ficar assim: mas será que vai dar choque mesmo? Será que está certo? Será que está errado? Por que eu não posso colocar? Sabe, gerar isso nela, e ela pega, vai lá, coloca o dedo na tomada. E o que acontece? Choque. E o que acontece? Dá um tranco nela. Eu e você, nós não precisamos aprender. Nós não precisamos aprender com os nossos erros. Nós podemos aprender com o ensinamento de Deus, com o ensinamento dos nossos pais. Quantas vezes você e eu já não desobedecemos os nossos pais? Não anda com essa pessoa, não bebe, não fuma, não usa droga. Olha, trabalha, estuda. Aí o filho: não quer estudar, eu não gosto de estudar. E o pai fala: você vai tomar bomba. Se você não estudar, você toma bomba. Se você não dedicar, você não vai passar de ano. E aí o que acontece? E o filho fica teimando. Então ele vai comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal durante um ano inteiro. E chega no final do ano, o que acontece? Ele vai conhecer de fato o quê? O que é a repetência, o que é fazer o mesmo ano novamente. Ele precisa disso? Não precisa. Mas não precisamos. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aprender com isso. Eu e você, nós não precisamos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal para saber os benefícios e os malefícios, para saber o que é o certo e o que é o errado. Nós podemos simplesmente o quê? Acreditar em Deus, entregar para Deus, falar: Deus, está nas tuas mãos. Então o que o Senhor falou que é certo, para mim também é certo. O que o Senhor falou para mim que é errado, também é errado. Se o Senhor falou para mim para eu não julgar, eu não vou julgar as pessoas. Estou falando do juiz, não. Eu estou falando de nós nos colocarmos na posição de juiz. Apontarmos o dedo, fazer fofoca e ver uma situação e começar a falar para todo mundo daquilo que você viu, daquilo que você deduziu que você estava vendo. Aí eu ouvi uma informação, então eu vou falar do que eu ouvi. Deus não te chamou para ser juiz, Deus não te chamou para te condenar, Deus não chamou você e a mim para nós condenarmos pessoas. Ah, fulano não presta, fulano isso, fulano aquilo. Então, meu irmão, não faça. Deus me chamou para quê? Para perdoar, então perdoe. Ah, mas ele não merece. Então você quer conhecer a consequência de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Qual que foi? Eles foram colocados para fora do paraíso, eles foram tirados da presença de Deus. Você quer ser tirado da presença de Deus? Eu sei que não, eu também não. Então aprenda uma coisa: melhor é obedecer do que sacrificar. Deus quer que você simplesmente o obedeça. Deus quer que você entregue para Ele
o poder dessa decisão do que é certo, o que é errado. Você e eu, nós não precisamos, grava isso no teu coração, nós não precisamos comer da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não precisamos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, para saber o que é certo e o que é errado. Nós podemos entregar para Deus isso e confiar nele, e aí Ele vai fazer nas nossas vidas. Amém, meu irmão? Voltando aqui para o nosso texto, Isaías 37, verso 5. Entrega, confia e o mais Deus faz. O que está na sua mão fazer? Entregar. O que está na sua mão fazer? Confiar. E o que está na mão de Deus fazer? O milagre. O que Ele prometeu que vai fazer. E às vezes nós nos perdemos nessas funções, nessas atribuições. E nós queremos participar do milagre, nós queremos entender o milagre, nós queremos saber como que Deus vai fazer, nós queremos saber quando Deus vai fazer, e Deus não nos chamou para participar disso. Ele deixou duas funções para mim e para você, e Ele só vai fazer se nós fizermos a nossa parte. A Bíblia diz assim, que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Mas o que é possível para o homem é impossível para Deus. Então o que é possível para você e para mim? Entregarmos baseado numa confiança. Mantermos essa entrega, mantermos essa situação nas mãos de Deus. Crendo que Ele está fazendo, ainda que eu não saiba como, ainda que eu não saiba quando, mas eu creio que Deus está fazendo. E o que isso quer dizer? Isso então para mim é o que está na minha mão para eu fazer. E na mão de Deus, você pode ter certeza que Ele vai fazer. Vamos falar da salvação? O que está na minha mão para eu fazer, para eu ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Jesus falou assim, ó, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Para você ser salvo, o que você precisa fazer? Crer. Crer o que, pastor? Crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio nesse mundo para pagar o preço do seu pecado e do meu, esse pecado que foi gerado pela falta de confiança em Deus, de Adão e Eva, que comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que foram tirados do paraíso, que foram tirados da presença de Deus. Eu e você nascemos, somos descendentes de Adão e Eva, gerados fora do paraíso. Então essa foi uma consequência, né, entre aspas, muito pequenininha. Toda a raça humana passou o quê? Passou a viver em dívida com Deus. A Bíblia diz que pelo pecado, pela desobediência de um só homem entrou o pecado no mundo. Quando Adão e Eva desobedeceram, o pecado entrou no mundo. Mas pela obediência também de um só homem, do último Adão, chamado Jesus, veio a salvação para todo aquele que crê. Então o que acontece? A consequência de não ter entregado para Deus, de não ter confiado em Deus, foi a perdição, foi o pecado. Então, para eu ser salvo, o que eu preciso fazer? Eu preciso crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo e morreu e se entregou naquela cruz para pagar o preço do meu pecado que eu herdei de Adão e Eva, crer que Ele ressuscitou, ou seja, crer que Ele está vivo. E porque eu creio, eu vou fazer uma aliança com Deus, eu vou me batizar. Por que a Thelma se casou comigo? Porque ela creu em mim, ela acreditou em mim. Então, esses relacionamentos, né, de namorado que namora 125 anos e ainda não tem certeza do casamento, eu não estou preparado ainda, eu não sei se vai dar certo. Minha irmã, larga a mão, esse caboclo que está enrolando sua vida. Não, pastor, mas é ela que está enrolando, então larga a mão dela. Porque depois de 220 anos não sabe ainda se está certo ou se não sabe, se está ou se não está. Sabe? Você então, eu e você, nós precisamos o quê? Nós precisamos, eu creio, então eu vou fazer uma aliança. Mas é uma questão de tempo, é uma questão de se preparar para o casamento? Concordo plenamente. Mas essa questão de um relacionamento sem propósito, nós vamos namorando, se der, deu, se não der, também não deu. Você acha que Deus está nisso? Deus não é Deus Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus de começo, meio e fim. Deus é um Deus com finalidade. Então, o que nós precisamos? Então, você que está namorando, você que está noivo, sabe, precisa, é ela, porque se não for ela, não é ela amanhã, nem vai ser ela daqui 5 anos. Pastor, quem sabe? Quem sabe nada, meu irmão. Você precisa vir para a palavra. Você pode ter essa certeza dentro do seu coração em relação a Deus.
O batismo, ele é uma aliança. Lá na igreja, às vezes eu falo, às vezes eu sou taxado de ser meio duro. Meu irmão, mas a palavra de Deus, ela não é mansinha também. Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso veio do diabo, Jesus falou. Então Jesus falou, quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Lá na igreja, né, às vezes eu falo com pessoas, e eles querem criar a terceira alternativa. Jesus falou de duas, quem crer e for batizado, será salvo. Outra alternativa, quem não crer, será condenado. Não, pastor, então ele não crer e não for batizado. Não, ele não vai ser batizado porque ele não crê. Tem pessoas que querem criar a terceira alternativa. Eu creio, mas eu não quero ser batizado, ou eu não preciso ser batizado. Essa alternativa, ela não existe para Deus. Se você crê, se você confia, entregue-se. Eu entrego para Deus. E porque eu confio, eu vou fazer uma aliança com Ele através do batismo. Qual que é o resultado? Da salvação. Ah, não, eu não creio. Não, se você não crê, você não vai ser batizado. Por que vai batizar uma pessoa que não crê? Se ela não crê, ela não vai ser salva. Se ela não crê, ela não vai ser batizada. Se ela não for batizada, ela não vai ser salva. Tudo é uma sequência. Quanto que você crê em Deus? Não, pastor, mas eu fui batizado quando eu era criancinha. Eu também fui. Os meus pais, na religião, eles me batizaram. Mas chegou um ponto que eu falei assim, peraí, agora eu preciso fazer uma aliança com Deus. Sou eu que preciso fazer essa escolha. Eu confio em Deus, confio, então eu vou entregar a minha vida para Ele. Eu vou me entregar, eu confio de tal maneira que eu vou me casar com Deus. Eu vou fazer uma aliança com Deus através do batismo. Qual que é o resultado? E o mais Ele fará. Qual que é o mais? Ele vai me salvar. O que está na minha mão fazer? Crer pela pregação do Evangelho. O que está na minha mão fazer? Batizar. Obediência à palavra. E o que está na mão de Deus fazer? O mais. Aquilo que eu não dou conta de fazer. Ser salvo. Então, mas eu já fui batizado. Sim, eles já te batizaram. E você já se batizou? Você já fez uma aliança com Deus? Você já usou esse livre-arbítrio, essa escolha que Deus deixou para você e para mim? Para você se batizar, para você fazer uma escolha com Deus? Uma escolha diante de Deus? Pensa nisso. Entrega o teu caminho. Confia. E o mais Ele fará. O que está na sua mão? O que não está dando certo na sua vida? O que você não entregou ainda? O que você está teimando com Deus ainda? Entrega e confia, como diz aqui, perpetuamente. Porque Deus é um Deus, como uma rocha eterna. O que Ele falou, está demorando, espera. Você não sabe como, mas não se importa com isso. O que você precisa se preocupar é em manter as coisas na mão de Deus, confiando que Ele está fazendo. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida, que você tenha uma excelente semana. Até a semana que vem, em nome de Jesus.